bem? Professora Daniele Antonello, mais uma semana aqui com vocês. Sejam bem-vindos à nossa videoaula da semana. Na aula de hoje, vamos dar início ao nosso estudo sobre contagem e probabilidade. Começamos então falando de princípio multiplicativo. Quantos números de dois algarismos distintos, sendo cada um ímpar, podemos formar? Para determinar esses números, podemos usar um esquema conhecido como árvore de possibilidades. Os algarismos ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. Observe que o algarismo da dezena pode ser qualquer número ímpar. Já o da unidade depende de qual algarismo foi escolhido anteriormente, pois não pode haver repetição. Veja que parte da árvore de possibilidades já foi preenchida e complete-a com os números que estão faltando. Pessoal, se começarmos o algarismo da dezena com o número 1, temos para o algarismo da unidade as opções 3, 5, 7 e 9. E, portanto, os números formados são 13, 15, 17 e 19. Agora, se começarmos com o algarismo da dezena com o valor 3, teremos então para o algarismo da unidade as possibilidades 1, 5, 7 e 9. E, portanto, os números formados são 31, 35, 37 e 39. Mas, se o algarismo da dezena for o valor 5, temos então as possibilidades para algarismo da unidade como o 1, o 3, o 7 e o 9. Logo, os números formados serão 51, 53, 57 e 59. Mas, se o algarismo da dezena for o 7, temos à disposição do algarismo da unidade os valores 1, 3, 5 e 9. E assim, os números formados serão 71, 73, 75 e 79. E por fim, se o algarismo da dezena for composto pelo número 9, então, para o algarismo da unidade, ficaram à disposição os valores 1, 3, 5 e 7. Logo, os números formados são 91, 93, 95 e 97. De acordo com esse esquema, percebemos que é possível formar 20 números diferentes com dois algarismos distintos em que ambos são ímpares. Problemas que envolvem contagem podem ser um tanto trabalhosos para serem resolvidos se precisarmos escrever todas as possibilidades uma a uma, não é mesmo? Nesses casos, outra estratégia é utilizar o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Nesse exemplo, pelo princípio multiplicativo, para o algarismo da dezena, existem 5 possibilidades. Para cada uma dessas possibilidades, existem 4 possibilidades para o algarismo da unidade. Assim, é possível formar 5 vezes 4, 20 números. Agora, considere uma senha composta de 3 caracteres em que seja possível utilizar somente as letras A e B. Dessa vez, é possível haver repetição. E aqui, galera, quando ele fala os caracteres, eles podem ser qualquer dígito numérico, letra do alfabeto, código de controle ou símbolo especial, pertencentes a um sistema específico de codificação. Galera, então agora preencha as possibilidades da árvore. O primeiro caractere, se nós considerarmos a letra A. O segundo caractere pode ser a letra A ou a letra B. E o terceiro caractere pode ser também a letra A ou a letra B,
se o segundo foi a letra A, e também a letra A ou a letra B, se o segundo foi a letra B. Portanto, as senhas formadas podem ser A, 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 B, A, B, A ou A, B, B. Isso começando com a letra A. Agora, se a senha começar com a letra B, temos então B no primeiro caractere. Para o segundo caractere, podemos ter a letra A ou a letra B. E aí, para o terceiro caractere, de novo, letra A ou letra B, tanto se o segundo for a letra A, quanto o segundo for a letra B. E assim, as senhas formadas podem ser B, A, B, A, B, 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 A e B, B, B. De acordo com a árvore de possibilidades, podem ser formadas 8 senhas. Utilizando o princípio multiplicativo, podemos pensar que para o primeiro caractere que compõe a senha, existem 2 possibilidades, A ou B. Para o segundo caractere, 2 possibilidades, A ou B. Para o último caractere, também existem 2 possibilidades, A ou B. Assim, temos 2 vezes 2 vezes 2. E no final, 8 senhas diferentes. Galera, agora acompanhe esta outra situação. 6 amigos viajaram à praia e resolveram tirar uma foto para guardarem de recordação. Considerando que todos devem ficar lado a lado, quantas fotos diferentes podem ser tiradas, levando em conta apenas as posições ocupadas por eles? Então vamos lá. A primeira posição pode ser ocupada por qualquer uma das 6 pessoas. Assim, existem 6 possibilidades de escolher a pessoa que a ocupará. Escolhida a primeira pessoa, existem 5 possibilidades de escolher quem ocupará a segunda posição. Do mesmo modo, escolhida a segunda pessoa, existem 4 maneiras de escolher a pessoa que ocupará a terceira posição. 3 de escolher quem ocupará a 4ª posição. 2 de escolher quem ocupará a 5ª posição. E apenas uma de escolher quem ocupará a última posição. Então, agora, use o princípio multiplicativo e determine a quantidade de fotos diferentes que podem ser tiradas, levando em conta apenas a posição ocupada pelos amigos. E aí, basta que nós multipliquemos esses valores. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E descobrimos que existem 720 maneiras diferentes desses amigos tirarem essa foto. Pessoal, agora, considerando os algarismos 1, 4 e 6, quantos números com 3 ordens podem ser formadas com eles? Existem alguns modos de resolver esse problema. Vamos aqui aprender 2 deles. Então, a primeira resolução, podemos escrever todas as possibilidades. Então, temos aqui 111, 114, 116, 141, 144, 146, 161, 164 e 166. Se começarmos com o algarismo 1. Se começarmos com o algarismo 4, 411, 414, 416, 441, 444, 446, 461, 464 e, por fim, 466. Mas se começarmos com o algarismo 6, temos 611, 614, 616, 641, 644, 646.
661, 664 e, por fim, 666. Observando esse quadro, concluímos que o total de números com 3 algarismos formados por 1, 4 e 6 é igual a 27. Uma segunda resolução. Com o método anterior, é possível visualizar todas as possibilidades, mas ele pode se tornar mais trabalhoso se aumentarmos o número de algarismos. Usando o princípio multiplicativo, não é difícil concluir que a quantidade total de números é 27. Veja que temos à disposição 3 algarismos, 1, 4 e 6. Do mesmo modo que o algarismo da centena pode ser escolhido de 3 maneiras, o algarismo da dezena pode ser escolhido de 3 maneiras e o algarismo da unidade também pode ser escolhido de 3 maneiras. Assim, temos 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Perceba que o princípio multiplicativo pode facilitar a resolução de problemas que envolvem contagem. Ainda considerando os algarismos 1, 4 e 6, como fazemos para determinar quantos números pares com esses 3 algarismos podem ser formados? Uma possibilidade é listar todos esses números e fazer a contagem, não é mesmo? De acordo com o quadro anterior, os números pares são 114, 116, 144, 146, 164, 166, 414, 416, 444, 446, 464 e 466. E por fim, 614, 616, 644, 646, 664 e por fim, 666. Estão listados nesse quadro todos os números pares, ou seja, todos os números em que o algarismo da unidade é o 4 ou o 6. Concluímos que existem 18 números pares. Podemos também utilizar o princípio multiplicativo para encontrar essa quantidade. Veja, existem 3 possibilidades de escolher o algarismo da centena e 3 possibilidades de escolher o algarismo da dezena. Mas existem apenas 2 possibilidades de escolher o algarismo da unidade, o algarismo 4 ou 6. Assim, podem ser formados 3 vezes 3 vezes 2, ou seja, 18 números pares. Agora é com você. Considere os algarismos 1, 4 e 6 e determine quantos números com 3 algarismos distintos podem ser formados com eles. Resolva esse problema de 2 maneiras diferentes. Na letra A, primeira resolução, listar todos os números solicitados e fazer a contagem. Na letra B, a segunda resolução, utilizar o princípio multiplicativo. Então agora é o momento que você vai pausar o vídeo, vai responder essas letras A e B e depois vai voltar aqui e acompanhar comigo, ok? Galera, então agora vamos resolver listando todos os números solicitados e fazendo a contagem. Então vamos começar fixando o algarismo 1 na centena. Então eu posso ter o 146 e o 164. Se eu fixar o algarismo 4 na centena, então eu posso ter o 416 e o 461. Mas se eu fixar na centena o algarismo 6, nós podemos ter o 614 e o 641. Assim, nós observamos que são formados 6 números com 3 algarismos distintos com os algarismos 1, 4 e 6.
Agora, na letra B, ele quer a resolução usando o princípio multiplicativo. Então, vamos lá. Eu tenho três opções, três possibilidades para usar no algarismo da centena. Pode ser o 1, pode ser o 4 e pode ser o 6. Se eu usar qualquer um deles na centena, eu vou ficar com duas possibilidades para a dezena. E usando uma dessas duas possibilidades, eu fico apenas com uma possibilidade para a unidade. Sendo assim, nós temos 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6 possibilidades. Assim, podem ser formados 6 números com 3 algarismos distintos. Professora, tá muito fácil. Você não quer dificultar um pouquinho? Então vamos colocar mais algarismos aí? Então considere agora os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu pergunto para vocês, na letra A, quantos números com 3 algarismos podemos formar? Poderíamos listar todos os números possíveis, porém o trabalho seria gigantesco. Nesse caso, vamos usar o princípio multiplicativo para encontrar essa quantidade. Precisamos saber quais algarismos podem ocupar a ordem das centenas, das dezenas e das unidades. Atenção! Dos 10 algarismos disponíveis. Isso, galera, são 10. É do 0 até o 9. Então, são 10 algarismos. Então, desses 10 algarismos disponíveis, apenas 9 podem ser escolhidos para o algarismo da centena. Isso acontece porque o 0 não pode ocupar a ordem das centenas. Caso contrário, estaríamos escrevendo um número como 0,85, 0,77 e a escrita correta é 85, 77, respectivamente. Agora, veja que existem 10 possibilidades de escolher o algarismo da dezena, pois qualquer um dos 10 algarismos do 0 até o 9 pode ocupar a ordem das dezenas. Por fim, existem também 10 possibilidades de escolher o algarismo da unidade. Assim, existem 9 vezes 10 vezes 10, que é igual a 900 números com 3 algarismos. E aí, ainda está achando fácil? Então vamos para a letra B. E quantos números com 3 algarismos distintos podemos formar? Galera, atenção aqui! Quando a situação informa que se trata de algarismos distintos, significa que não são contados números como 116 ou 977, pois o 1 e o 7 estão se repetindo. Então, cuidado! Lembre-se de que, para a ordem das centenas, não podemos considerar o 0. Assim, existem 9 possibilidades de escolher o algarismo da centena. Um algarismo, exceto o 0, já foi escolhido para ocupar a ordem das centenas. Sobraram 9 algarismos. Qualquer um deles, incluindo o 0, pode ser escolhido para ocupar a ordem da dezena. Veja que 2 algarismos já foram escolhidos. Portanto, sobraram 8 algarismos para ocupar a ordem da unidade. Assim, podem ser formados 9 vezes 9 vezes 8, que é igual a 648 números com 3 algarismos distintos. E por fim, na letra C, quantos números com 3 algarismos e terminados em 7 podemos formar? O algarismo da unidade deve ser o 7, ou seja, essa é a única opção para a ordem das unidades. Observe que existem 9 possibilidades de escolher o algarismo da centena e 10 possibilidades de escolher o algarismo da dezena. Assim, existem 9 vezes 10 vezes 1, que é igual
a 90 números com algarismos terminados em 7. Galera, chegamos ao final da nossa videoaula da semana. E lembre-se mais uma vez, a semana não acaba aqui. Temos a nossa aula de resolução, onde vamos aplicar os conteúdos que vimos na aula de hoje. Então, se cuidem, fiquem bem e eu espero vocês lá. Um grande abraço e até mais!